você estará no ar. Olá, pessoal, olá, proanos, olá, proanas, boa tarde, espero que vocês estejam super bem. Hoje estamos aqui num momento super especial, nossa segunda live da plataforma Proa, né? Começamos essa jornada na segunda-feira, dia 1º de março, e até final de maio a gente tem uma jornada maravilhosa. E hoje, como sempre, a gente tem convidados muito, muito especiais. A gente está aqui com todo o time da Via Varejo, mas com uma pessoa muito especial. Então, só para explicar um pouquinho primeiro o que é a Via Varejo, né? A Via Varejo é a maior empresa de varejo de eletrodomésticos e imóveis do Brasil e atualmente ela é dona de algumas marcas bem conhecidas nossas, a Casas Bahia, Ponto Frio, Bartira e o Extra.com. E hoje quem está aqui com a gente é o Roberto. O Roberto tem um sobrenome muito difícil, mas eu já soube que o apelido dele é Fuxa. Então eu vou tomar a liberdade de já chamá-lo como Fuxa. Ele é o presidente da Via Varejo, ele foi também vice-presidente comercial da companhia até 2013, ele já foi gestor de categoria no Grupo Pão de Açúcar e diretor de compra nas lojas Arapuã. Né? Nas empresas de varejo ele já trabalhou em diversas frentes, como a área comercial, de marketing, operações, logística, e ele a graduação dele é em administração de empresas pela Universidade Paulista e tem também pós-graduação pela FAAP e em varejo, MBA em varejo pela FEA USP. Roberto, é um prazer muito grande ter você aqui. Estamos muito felizes, os jovens estão muito curiosos para ouvir um pouquinho da sua jornada. E agora a bola contigo e obrigada pela participação. Bom, legal, Aline, super obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, podendo falar com os jovens do nosso país, os proanos e proanas, né? Assim que vocês estão, legal. Pena que eu não posso vê-los aqui, adoraria estar vendo todo mundo aqui para poder interagir mais. Gente, super boa tarde para vocês. Como a Aline falou, eu sou o Roberto, sou presidente aqui da Via Varejo, tenho 49 anos, tenho 2 filhos, e acho que eu tenho uma história muito parecida com a de vocês que estão por aqui. Eu tenho uma história de carreira bastante diferente, foi uma carreira bastante aguerrida, e eu vou tentar compartilhar um pouco com vocês aqui como as coisas aconteceram para mim, e vou tentar dar alguns conselhos para vocês, né? Acho que a gente pode tentar ajudar aqui a dar algumas ideias para vocês todos. Mas de cara o que eu gostaria de falar para vocês é que é importantíssimo, seja para que lado que a gente for na carreira, é importantíssimo a gente estudar. Não importa o que é que a gente vai estudar. Então não importa se você vai estudar para administração, se você vai estudar para ser técnico em alguma coisa, não é isso que vai definir o que vai ser a sua carreira no futuro. Então hoje em dia, o que mais tem é engenheiro administrando empresa, administrador no lugar do publicitário. Então, assim, já não... Ninguém mais, eu posso dizer aqui pela Via Varejo, quando a gente vai contratar alguém, a gente não está mais olhando exatamente a formação, e sim a história de vida dessa pessoa e o conteúdo que essa pessoa agrega. E eu acho que os jovens, hoje eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 19 anos e uma filha de 17 anos. E eu vejo que, assim, eles têm muito mais dificuldade, e vocês jovens têm muito mais dificuldade do que eu tinha quando eu tinha 17, 18 anos. Porque na minha época as opções eram poucas opções. Ou você ia ser advogado, médico, administrador, ou advogado, assim, você não enchia 2 mãos as possibilidades de profissões. Hoje não. Hoje tem milhares de profissões, e profissões que existem hoje que talvez não existam amanhã. Né? Então, é um momento muito difícil para os jovens escolher carreira. E o recado que eu dou para vocês é o seguinte: não se desesperem. A vantagem de ser jovem, o brilho de ser jovem é exatamente esse. Você tem tempo para tentar, tempo para mudar, e não quer dizer que fez administração, eu vou ter que ser obrigatoriamente administrador, não. Eu acho que a gente tem que tentar na vida conciliar aquilo que vai nos sustentar e que vai fazer a gente feliz. Na verdade, tem momentos na vida que você vai estar mais preocupado com aquilo que vai te sustentar, porque é aquele momento, mas a gente tem que tentar ao longo da vida ir buscando aquilo que, legal, isso aqui me sustenta, mas se eu migrar para esse outro lado aqui,
vai me sustentar e eu vou ser mais feliz. Então, essa combinação, a gente não pode deixar de ter ela, porque se a gente for pegar, eu passo mais tempo aqui no meu trabalho do que eu passo na minha casa, com os meus filhos e com a minha esposa. Então, é importante que você faça algo que te realize, algo que te deixe feliz, algo que você impacte a vida dos outros, que você realize algo para a vida dos outros também. Varejo é um pouco disso tudo, né? O varejo, a gente faz aqui o seguinte, a gente realiza sonho o dia inteiro aqui. Então, eu brinco que os nossos vendedores, a gente tem mais de 20 mil vendedores nas nossas lojas, eles são realizadores de sonhos. Porque quando você entra numa loja, o consumidor entra na loja, ele está querendo alguma coisa, ele está querendo realizar um sonho dele, seja montar um quarto novo, seja comprar uma geladeira, enfim, seja o que for. E o vendedor está lá para ajudar esse cliente a realizar o sonho dele e ajudar esse cliente a financiar esse sonho dele, né? Para poder conseguir gerar condição para que ele pague isso ao longo do tempo e ele consiga sair da loja com um produto. Então, eu diria o seguinte, essa carreira de varejo, ela tem uma única exigência, você tem que ser apaixonado por realizar sonho de pessoas, você tem que ser apaixonado por interagir com pessoas. Mas a boa notícia é que para a gente viver hoje em sociedade, a gente tem que ser apaixonado por se relacionar com pessoas, né? Por mais que hoje em dia, principalmente a geração de vocês, esteja cada vez mais digital, cada vez mais tá lá no Facebook, no Instagram, tá, sei lá, nos vários aplicativos aí da vida, mas assim, a relação interpessoal, essa nunca deixa de existir. Então, não precisa muito para ser um bom varejista. Se a gente tiver uma capacidade de se interrelacionar com as pessoas, de se comunicar bem com as pessoas, eu diria que é meio caminho andado para ser um bom varejista. Varejista, para quem não sabe, varejo é loja, né? Então, todo conjunto de lojas é um varejo, que é isso que a gente é hoje aqui. Nós somos um varejo, nós temos mais de 1.000 lojas entre Ponto Frio e Casas Bahia, e tem várias outras coisas aqui também. E o bacana do varejo é que tem todas as áreas. Então, aqui a gente tem a área de logística, que é a área que faz as entregas dos produtos. A gente tem a área de crédito, que é a área que a gente faz o financiamento. Então, a gente tem quase que um banco aqui por conta dessa área de crédito. A gente tem a área de vendas, que vem todos esses produtos. Então, assim, quase toda, exceto a indústria, né, exceto a produção de coisas, o varejo tem praticamente todo o restante. No nosso caso aqui, a gente ainda tem uma indústria ainda para arrematar, que é a indústria de imóveis Bartira, a maior indústria da América Latina. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, eu vou tentar resumir aqui para vocês como que eu cheguei até aqui. Eu acho que talvez seja a melhor maneira de eu tentar ajudar vocês aqui e inspirar vocês. Eu não nasci numa família rica, eu vim de uma família extremamente humilde. Fui estudar em escola privada, eu acho que quando eu comecei a universidade. Até então eu estudei toda a minha colegial e pós-colegial, nem sei mais como é que chama hoje, mudaram todos os nomes, mas eu estudei sempre em escola pública. Só que assim, eu tinha todos os motivos para não estar aqui onde eu estou hoje. Então não era óbvio eu chegar até aqui. Dado da onde eu vim, uma família humilde que estudou escola pública. Eu não fiz a melhor universidade do Brasil, é uma boa universidade, mas está longe de estar entre as melhores. Mas eu, desde pequeno, eu tinha muito claro, eu não sabia o que eu ia ser. Então, eu não tinha ainda marcado o que eu queria ser, mas eu sabia o que eu não queria ser. Então, eu sabia que eu não queria ser alguém que ia ficar à toa, eu sabia que eu queria ser alguém que pudesse melhorar a vida das pessoas, eu já tinha isso desde pequeno, eu sabia que eu tinha potencial para engajar pessoas, potencial para me comunicar, então essas coisas eu já sabia. E assim, o meu pai, quando eu era pequeno, ele tinha uma serralheria, ele fazia portão, janela, fazia esse tipo de coisa, e naquele momento era óbvio, quando eu tinha lá 14, 15 anos, era óbvio eu ir trabalhar com ele. Era o caminho mais óbvio para mim, e era o sonho dele. Só que eu sabia que não era aquilo que eu queria também.
Então eu tinha certeza absoluta que não era aquilo que eu queria para mim, eu queria outra coisa para mim. Então hoje em dia é diferente, mas naquela época era possível, eu com 14 anos eu fui trabalhar. Eu acordei um dia, avisei meus pais, falei, olha, o negócio é o seguinte, tô saindo agora, eu vou procurar emprego, e meus pais, não, você tá louco, você tem 14 anos, não... E fui lá, tirei a minha carteira profissional e comecei a procurar emprego. Aí eu já mudei, passei a estudar à noite, e aí depois dos 2, 3 meses eu consegui arrumar um emprego, eu era auxiliar de escritório numa empresa de chocolate, fazia chocolate. E aí eu fui trabalhando e aí eu vi que, poxa, não é isso que eu quero para mim também. Era extremamente monótono, e eu via que as pessoas que administravam aquela empresa, e eu convivia com alguns, poxa, eu não gostava do jeito que aquilo era conduzido, só que eu era só um auxiliar de escritório, eu não tinha a menor condição de interferir no como aquela empresa era, e eu nem tinha vivência para isso, né? Eu só olhava e achava que aquilo não era a melhor forma. E eu não estava feliz ali onde eu estava. Então eu fiquei lá, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, e chegou um dia, virei para meus pais e falei, olha, eu vou pedir demissão de lá. E aí meus pais eram super conservadores, falaram, poxa, mas por que? Você está lá, você está bem empregado. Falei, mas eu não estou feliz, eu vou pedir demissão. E aí eu pedi demissão, saí de lá. E aí meu pai falou, poxa, agora você está mais maduro, você não quer vir trabalhar comigo? Cresceu, a gente já está com alguns funcionários aqui, então tem espaço aqui para você trabalhar comigo, você toca isso aqui depois, quando eu me aposentar. E aí, gente, eu tinha certeza que não era aquilo, mas eu tentei. Aí eu fui lá e fiquei mais uns 3, 4 meses trabalhando com meu pai, e aí eu tive a certeza absoluta que não era aquilo que eu queria. Aí, de novo, eu saí para procurar emprego, e nesse momento as amizades é super importantes. Então, hoje são as conexões, né? As conexões digitais são super importantes nesse momento, porque quando você está procurando, está você e milhares de pessoas procurando e ninguém sabe quem é você. E ninguém melhor para falar quem é você do que os seus amigos, a sua rede de relacionamento. Essas pessoas conseguem ir e dizer exatamente quem é você e te engajar já num contato mais assertivo. E aí eu falando com vários amigos, tinha um amigo da minha irmã que ia direto em casa, eu falei, poxa, eu tô querendo trabalhar e tal, não tô conseguindo. E aí ele pegou e falou com um gerente de recursos humanos na época da Lojas Arapuã. Lojas Arapuã não existe mais hoje, é mais ou menos o que é a Casas Bahia hoje, é o mesmo segmento. E aí eu fui lá fazer uma entrevista. E aí o gerente do RH, era Rocha o nome dele, não me esqueço até hoje. O que o Rocha me falou foi o seguinte, falou, poxa, você é legal, você fala bem, mas você é muito novinho. Eu estou precisando de alguém aqui com mais experiência. Eu falei, mas eu aprendo muito rápido, eu tenho vontade, eu tenho... E aí eu percebi naquele momento que não ia ser eu o dono daquela vaga. Mas aí o que eu fiz? Eu ligava todos os dias pro Rocha. Naquela época não tinha e-mail, não tinha SMS, não tinha WhatsApp. Eu ligava todos os dias para ele e eu fiz isso durante uns 30 dias. E aí até chegou um momento que o Rocha não aguentava mais. Aí ele acho que meio que me colocou lá para dentro, porque ele não aguentava mais. Falou, pô, vou dar uma chance para esse cara para ele parar de me encher a paciência. E aí eu entrei na Arapuã e aí eu entrei no varejo. Aí, gente, eu entendi o seguinte, falei, poxa, esse é um lugar legal, um lugar dinâmico, um lugar que, pô, todo dia a dinâmica é diferente, porque se você não está vendendo bem até as 10 da manhã, às 11, você tem que mudar tudo para fazer vender bem às 11 horas. E aí só que eu não era da área comercial, eu não era da área do agito do negócio, né? Então eu fui lá, fui aprendendo, eu estava numa área de serviços gerais na época, e aí eu fiquei lá, fui sendo promovido, acho que eu fiquei 1 ou 2 anos nessa área, e assim, eu sempre me relacionei muito bem, e isso me ajudou muito na minha carreira. Essa é uma dica que eu dou para vocês, gente. Relacionamento, se comunicar é importantíssimo, é muito importante. E isso você aprende na vida e você aprende com os estudos também. O estudo vai te dando conteúdo para você ir tendo mais assunto, mais conteúdo para se relacionar. E aí de novo, eu comecei a ficar inconformado com o lugar que eu estava, e aqui vai outra dica, não é a empresa que faz a sua carreira, tem muita gente que entra numa empresa e fala assim, poxa, a empresa é responsável pela minha evolução aqui da minha carreira. Não é. Quem pensa assim, provavelmente vai ficar parado no lugar que está. Cada um é responsável pelo seu futuro.
cada um de vocês que estão agora assistindo, vocês, eu sei que isso é pesado na idade de vocês, e vai demorar um pouco para vocês realizarem isso, mas à medida que vocês vão crescendo, vocês vão vendo que, legal, os seus pais fazem tudo por vocês, assim como os meus faziam por mim também, mas, à medida que a gente vai crescendo, é a gente que tem que se realizar, é a gente que tem que se viabilizar. Então, eu nunca deixei ninguém dirigir a minha carreira. Eu sempre tinha o hábito de, isso desde muito jovem, eu escrevia tudo aquilo que eu queria ser. E eu tinha meu plano de metas para o ano seguinte. Então, eu escrevia lá tudo que eu queria, pô, para o ano seguinte eu tenho que realizar isso daqui. E lá na frente, algum dia, eu vou ser isso aqui. E aí, eu fiquei inconformado lá na área que eu estava, e aí é o seguinte, começou a surgir informática nas empresas. Começou a surgir os microcomputadores. Isso que a gente tem em casa hoje, né, que os computadores, naquela época era uma raridade. Então, a gente tinha os grandes computadores que controlavam a empresa inteira, que eram super limitados. Quer dizer, um computador pequeno que a gente tem na mesa hoje é muito mais potente do que um gigante que tinha lá na época. E as empresas começaram a ter computador gigante e ter computadores pequenos para fazer algumas funções. E eu falei, poxa, tá aí um negócio que ninguém lá onde eu trabalhava sabia lidar com esse computador. Ninguém sabia. E aí eu estava ainda, sei lá, estava no colegial nessa época. Eu fui lá, então eu trabalhava de manhã, eu estudava à noite. Aí eu comecei a fazer um curso de sábado, eu passava sábado até as 3 horas da tarde fazendo um curso de computador, e eu aprendi coisas básicas nesse curso. E aí eu comprei alguns livros e me meti lá e falei, pô, eu preciso dar um show nesse negócio. Aí quando chegou o computador no departamento lá que eu trabalhava, eu falei, poxa, eu domino isso daqui. Mas na boa, eu não dominava nada ainda. Mas eu cheguei ao domínio isso daqui, então a maior parte das pessoas nem sabiam o que era aquilo. E aí, não, beleza, você domina esse negócio, então toca esse negócio. E aí eu comecei a tentativa e erro, e fui estudando cada vez mais, até que eu consegui. E aí, de novo, relacionamento ajuda muito. Ligar para os meus amigos. Eu tinha já amigos que eram bons nessa área. Poxa, me ajuda com isso aqui, como é que eu faço isso? E aí eu me virei nos 30 ali, né, e consegui andar nessa área. Eu falei, poxa, essa área é muito legal. Aí eu virei a referência na empresa de quem mexia melhor com os pequenos computadores. Aí eu migrei, passei ainda, aí eu comecei a migrar por várias áreas da empresa. Eu ia em cada área da empresa, então, por exemplo, eu ia lá na área de vendas e eu resolvia os problemas que a área de vendas tinha lá nos computadores. Então, eu fazia o programa para eles, fazia o relatório que ia calcular não sei o quê, que ia demonstrar o resultado das vendas dos dias anteriores. Aí resolvia em vendas. Aí eu ia para a área de logística, que é a área que entrega os produtos. Fazia a mesma coisa. Aí eu ia para a área de crédito, fazia a mesma coisa. Aí eu percebi o seguinte, eu comecei a ganhar muita bagagem, eu comecei a passar por todas as áreas da empresa. Aí eu peguei e virei nessa altura eu fiquei amigo, não amigo, mas o dono da loja Zarapuã, que era o presidente na época, ele olhou para mim e falou, poxa, esse moleque é atrevido, né? Então, e eu, vira e mexe, eu ia na sala dele, eu ia resolver, ele não sabia mexer com o computador, eu ia na sala dele e dava uma aula para ele. E aí um dia ele virou para mim e falou assim, pô, senta aí um pouquinho. Eu sentei lá e comecei a bater papo com ele, era um cara super gente boa. Ele virou para mim e falou assim, onde você quer estar no futuro? Aí eu falei algo que a hora que eu acabei de falar, eu falei, mas eu sou idiota em ter falado isso, eu vou ser demitido provavelmente. Eu falei, eu quero estar na sua cadeira. Aí ele olhou, ele ficou sem resposta, ele não esperava por aquilo. Eu falei, ele falou, como? Eu falei, eu quero estar na sua cadeira. Eu vou trabalhar para chegar na sua cadeira. Aí ele pegou e falou assim, poxa, legal, você é corajoso, hein, falar um negócio desse para mim e tal. E daquele dia em diante, ele passou a olhar para mim. E eu percebi que ele estava olhando para mim. Então, eu dei o meu jeito de fazer aparecer aquilo tudo que eu estava fazendo. Porque, gente, não basta só fazer. Você tem que demonstrar que as pessoas têm que enxergar tão importante quanto fazer, quanto ser um bom profissional, quanto ser um bom aluno, quanto ser uma boa pessoa, é demonstrar que você é isso tudo. Então, é tão importante quanto ser, é você demonstrar. E aí ele começou a me ver e tal, aí chegou um dia que eu falei para ele, olha, eu estou dominando já esse negócio. Eu gostaria de ir para a área de tecnologia da companhia.
E era um momento que a gente ficava num escritório regional, que era lá em Osasco, e ele estava indo para o escritório central. Ele falou, bom, ok, eu estou indo para lá, e eu vou começar a trabalhar lá, me dá uns 2 meses que eu vou te ajudar. Eu falei, tá bom. Bom, não deu 20 dias, eu estava lá. Então eu fui para a área de sistemas, e aí é o seguinte, de novo, eu era bom, mas assim, lá tinha os melhores. E aí era eu, assim, no meio de pessoas que conheciam muito mais do que eu. E aí é o seguinte, eu não me inibi com isso, eu não abaixei a cabeça por isso. Eu falei, poxa, deixa eu aprender. Eu estou do lado de pessoas boas, eu tenho mais oportunidade de aprender. E tinha gente que me viu ali com o nariz meio torto, que falou, poxa, ele está aqui porque o presidente colocou ele aqui, porque ele não tem o conhecimento para estar aqui. Então eu tinha que, ao mesmo tempo que eu tinha que aprender, eu tinha que provar para aquelas pessoas que eu tinha o meu valor ali. E aí eu falei o seguinte, o que eu sou muito bom? Poxa, eu sou muito bom de relacionamento e eu passei por todas as áreas da empresa quando eu estava lá na outra filial. Então, as pessoas de tecnologia tinham que falar com as áreas de negócio para entender o que você precisa para eles desenvolverem no computador que eles precisavam. Só que o pessoal da área de tecnologia tem uma deficiência também. Eles são ótimos técnicos, mas eles são péssimos em se relacionar com as pessoas e entender o que as pessoas precisam. Aí eu falei, bom, tá aí, achei a minha deixa, eu vou facilitar a vida das pessoas aqui de tecnologia e vou fazer esse meio de campo entre eles e as áreas de negócio. E aí eu ganhei o time da área de tecnologia, o pessoal falou, pô, esse cara é bacana, esse cara tá me ajudando num monte de coisa, e eles iam me ensinando também, era uma troca ali, né? Eu fiquei mais uns, sei lá, uns 2 anos nessa área, e aí eu fiquei bom nesse negócio. Mas aí chegou uma hora que eu falei assim, poxa, isso aqui não é para mim. É muito monótono, eu quero ir para o centro nervoso do varejo, que é a área comercial, é a área que compra e vende produtos. Aí eu peguei, fui falar com o presidente lá de novo, vira e mexe eu falar com ele e falei, olha, eu preciso de mais uma ajuda sua. Ele, não, vai lá, manda lá. Eu falei, olha, eu já passei por diversas áreas da empresa, eu já passei aqui pela tecnologia, mas não é isso que eu quero ir para o centro nervoso do negócio. Eu falei assim, ó, não dá para te colocar lá direto, porque essa área precisa de conhecimento. E estava começando um programa de trainee na companhia naquela época. Então, o programa de trainee, o que é? Eles pegam as pessoas recém-formadas, colocam essas pessoas 1 ano e meio, mais ou menos, em treinamento, passando pelas diversas áreas da empresa, e ao final desse 1 ano e meio, quem for muito bem, vira efetivo na empresa, e aí já ocupa um cargo mais legal na companhia. Eu falei, poxa, mas está tendo um programa de trainee, eu não posso entrar no programa de trainee? Aí ele falou assim, essa altura eu já estava formado, e falou assim, poxa, não pode, porque a gente está procurando só gente de faculdade de primeira linha, e é uma regra que eu não consigo quebrar, então, estava pessoal que tinha se formado fora do Brasil, pessoal que tinha se formado das melhores universidades aqui no Brasil. Aí eu falei, poxa vida, como é que eu vou fazer? Aí eu peguei, aí ele falou assim, mas eu vou te ajudar. Nós estamos montando a área nova de logística aqui da companhia, que é essa área que cuida de todas as entregas. E o cara que assumiu essa área, ele está vindo da área de operações de vendas e ele já foi comercial também. É um cara que pode te ajudar muito e te impulsionar. Eu falei, legal, me põe nessa área então. Bom, foi uma paixão recíproca ali, eu e o meu diretor naquele momento, a gente se deu super bem, então eu ajudei ele em várias coisas, a área de tecnologia era importante para ele, eu ajudei a facilitar. E aí o que ele fez? Ele deixou, eu percorri um programa de trainee paralelo. Então meu combinado com ele, ó, eu te entrego tudo que eu tenho que fazer aqui, mas me deixa um tempo do dia para eu poder ir treinar nas outras áreas. E ele topou. E aí ele ligou para todos os diretores das outras áreas e falou, ó, o Roberto está aqui comigo, e nessa altura todo mundo já me conhecia, que eu já tinha passado pelas diversas áreas por tecnologia, e eu vou colocar ele num programa de trainee paralelo, eu quero que você vá recebendo ele, e aí é o seguinte, aí as pessoas, eu fui entendendo todas as áreas, e aí eu mergulhei na área comercial. E aí até que chegou um dia que eu comecei, assim como eu ligava para o Rocha lá 30 vezes por dia, lá no começo do meu primeiro emprego, eu comecei a falar muito com as pessoas da área comercial, poxa, eu quero vir para cá, eu quero vir para cá. Aí é o seguinte, a loja Zarapuã começou a vender computador. Então, não existia aquilo até então. A loja não vendia computador. Computador só as empresas tinham. E aí quem entendia de computador? De computadores pequenos? Ninguém.
Aí eu falei, poxa, eu entendo. Não, mas você entende de programar. Eu falei, não, mas eu entendo tudo também. Eu entendo de vender computador, eu entendo de tudo aqui. E aí eu assumi essa área. Então eu assumi uma gerência. Foi aí que eu engatei na carreira comercial. Aí eu assumi a gerência comercial que cuidava de computadores e depois telefone celular, porque telefone celular naquele momento era super complexo de vender. Tinham poucos celulares, tinha fila para comprar celular, é diferente do que é hoje. E aí, depois de alguns anos na área comercial, eu estava dominando a área comercial. Eu me apaixonei pela área comercial, com a vantagem de que eu tinha passado por todas as áreas da empresa. Então, quando eu sentava com o fornecedor para negociar uma compra, eu já sabia exatamente como eu ia comprar aquele item, como eu ia vender aquele item, como aquele item ia ser entregue. Então, eu sabia como as coisas iriam funcionar do começo ao fim, do circuito inteiro da empresa. Então, isso facilitou muito e me deu uma grande vantagem competitiva frente a todas as outras pessoas que estavam na área comercial, que eram muita gente que veio dos programas de trainee, gente com uma formação fantástica. E eu não tinha essa formação. Mas eu tive uma vantagem pela minha vivência de vida. Então, assim, eu consegui estudar e, ao mesmo tempo, eu consegui criar uma vivência que foi fundamental para a minha carreira. Aí, depois disso, a Arapuã, aí eu cheguei a diretor na Arapuã, aí a Arapuã ficou mal financeiramente, a Arapuã teve um momento que ela, de um ano para o outro, teve um problema seríssimo na área financeira, a companhia quebrou. Então, ali, um ano antes dela quebrar, eu recebi um convite, eu tinha uma concorrente lá no Extra Hipermercados, no Grupo Pão de Açúcar, que a gente brigava muito, porque ela vendia computador nas lojas do Extra e eu vendia nas lojas da Arapuã. E eu ficava numa briga imensa lá todo mês para ver quem vendia mais. Então, a gente tinha uma admiração recíproca, mas como concorrentes. E até que chegou um dia que ela ia sair de lá. Aí ela ia sair de lá e eu fui convidado. Estão me pedindo aqui para eu acelerar, eu vou acelerar aqui. Eu fui convidado para ir trabalhar no Grupo Pão de Açúcar. Aí eu ganhei muito mais experiência, porque eu convivi com outro cenário, outro tipo de empresa, uma empresa muito mais política, era menos relacionamento e mais política. Então eu aprendi não necessariamente era tão importante o resultado que você trazia, mas sim a política que você fazia. E é a vida, gente, a gente tem que se adaptar aos vários cenários. Depois de uns 3, 4 anos, eu estava... vocês me avisam a que hora que acabar meu tempo, tá? Depois de uns 3, 4 anos que eu estava lá, aliás, 6 anos que eu estava no Pão de Açúcar, nasceu meu primeiro filho, e eu também já estava cansado de ficar lá, já não era aquilo que eu queria, já estava cansado, aí tocou meu telefone, e aí era um dos donos da Casas Bahia, falou o seguinte, falou, olha, eu tinha acabado de sair de uma revista um mês antes, de uma matéria que tinha tido, e ele viu, e ele foi pegar informação minha com os fornecedores, de novo, relacionamento é importante, eu sempre fiz as melhores negociações que eu tinha que fazer, mas sempre com muito respeito aos fornecedores, sempre com uma relação muito próxima, todos me recomendaram bem, aí ele me ligou, e ele falou, olha, aqui é o fulano, aqui da Casas Bahia, eu queria que você viesse aqui falar comigo. Eu achei que era um amigo meu passando trote. Eu quase que eu falei um palavrão para ele. Mas aí não era ele mesmo, porque ele começou a me falar coisas que faziam sentido. E aí o Pão de Açúcar ficava lá na Brigadeiro Faria Lima, e a Casas Bahia ficava em São Caetano. Eu falei, olha, eu nem sei como é que eu chego aí. Ele queria, era 5 para o meio-dia, ele queria que eu estivesse lá na hora do almoço. Então, eu falei, aí ele falou assim, não, eu tô mandando um helicóptero te buscar aí. Eu falei, não, você vai pousar aqui no Pão de Açúcar, os caras vão me mandar embora. Um helicóptero do concorrente pousando aqui. Aí ele falou, não, tem um hotel do outro lado da rua, vai lá. Daqui 10 minutos o helicóptero tá. Eu falei, putz, isso é mentira, isso não pode ser verdade. Eu falei, pô, vai mandar um helicóptero me buscar, quem sou eu? Bom, aí eu fui lá pro hotel, subi, deu 10 minutos, pousou o helicóptero lá. Aí eu pousei aqui em São Caetano. E aí, gente, foi a contratação assim, mais rápida da minha vida, porque eu cheguei aqui, não é que eu vim pedir emprego, ele queria me contratar, ele estava me convencendo a vir para cá. E aí foi muito legal, eu vim para cá, eu fiz profissionalizei toda a área comercial da companhia, era uma companhia familiar, depois ela se associou com o Grupo Pão de Açúcar, aí eu era vice-presidente nessa época, e eu já conheci o Grupo Pão de Açúcar, aí eu virei para os donos aqui da Casas Bahia, falei, olha, eu não quero mais... Estou cansado, eu fiquei a minha carreira inteira no varejo, eu não vi meus filhos crescer, de tanto que eu trabalhava aqui, e varejo é isso, varejo é bastante intenso,
E aí eu falei, ó, não quero mais, eu eu fico mais 2 anos, eu faço a fusão das 2 empresas, então o Pão de Açúcar tinha o Ponto Frio e aqui a gente era a Casas Bahia, as 2 empresas iam se unir, eu faço isso e a hora que acabar eu saio. Então eu fiquei os 2 anos, foi caótico, aprendi muito nesse momento, assim, a gente aprende na vida inteira, até hoje eu aprendo, então não tem momento que você sabe tudo na carreira, nunca chega esse momento. Aí eu aprendi muito, teve muita briga entre os sócios nessa associação, muita briga, e como a família, que era dona da Casas Bahia, tinha dificuldade para fazer essas brigas, acabou que eu fui um negociador por parte da Casas Bahia e entrava nessas brigas para fazer essa associação. Então isso é público, está nos jornais da época. Então assim, mais uma vez eu aprendi. Aí deu os 2 anos, eu saí, pedi demissão, as pessoas queriam que eu ficasse, não, fica daqui mais 1 ano, você assume a empresa, eu falei, não quero, e eu já tinha meus negócios paralelos, já fazia investimentos na área imobiliária, então eu saí, e falei, eu vou ficar uns anos agora só fazendo esse meu negócio, uma vida mais calma, aí eu curti meus filhos, então eu fiquei uns 6 anos numa vida tranquila, curtindo meus filhos e tocando meus negócios. Só que o que eu tinha escrito no meu caderninho lá atrás é que eu queria ser presidente de uma companhia. E eu não tinha sido presidente da companhia, mas eu já tinha esquecido esse sonho, eu já tinha arriscado, porque eu falei, poxa, minha vida está muito legal, estou minha vida mais calma. Só que aí veio a oportunidade, em junho de 2019, por conta de um problema que o dono da Casa Bahia estava no momento, que era o Pão de Açúcar, o francês, que era os donos do Pão de Açúcar, estava com um problema financeiro lá fora, eles precisavam vender essa companhia. E aí vários investidores queriam comprar a companhia. E aí falou, pô, quem vai tocar a companhia? Aí todo mundo olhou para mim, não, o Roberto tem que tocar essa companhia. E eu não queria resistir, eu fiquei uns 3 meses resistindo, mas aí, gente, é outra coisa, eu não precisava estar aqui. Mas aí eu vi o seguinte, tinham 41 mil pessoas essa companhia. E essa companhia estava muito mal, essa companhia poderia quebrar. E eram 41 mil pessoas que poderiam ter seus empregos comprometidos. E mais do que isso, tem milhares de famílias que orbitam em volta dessa companhia, que prestam serviço para essa companhia. Então eu cheguei à conclusão seguinte, poxa, aquilo que eu escrevi lá atrás, quem sabe seja a hora de eu assumir, de eu devolver um pouco de tudo aquilo que a vida fez por mim. A vida foi boa para mim, foi sofrido, nada veio de graça na minha vida, mas as coisas aconteceram de uma maneira bacana. Então eu vim para cá, e eu posso dizer, depois de 1 ano e meio aqui, que eu estou apaixonado em estar aqui nessa empresa, eu faço exatamente aquilo que eu gosto. Eu fiz um combinado com a minha família, eu sentei com a minha família e falei, olha, eles estão me chamando para ir para lá, vocês sabem como é trabalhar no varejo, eu prometi para vocês que eu jamais voltaria para o varejo. Aí os meus filhos viraram para mim e falaram assim, poxa, você está com brilho no olho já, então você já tomou a decisão, você está achando um jeito de convencer a gente aqui. Eu falei, não, mas vocês vão tomar essa decisão, eu preciso do aval de vocês. E eles falaram, poxa, vai, você está novo ainda, você tem muito gasto para queimar, você está aqui, tá sem fazer nada, vai lá e vai ser feliz, porque isso te faz bem. Então, o que eu faço hoje é administrar muito melhor o meu tempo, eu dedico mais tempo hoje à minha família que eu dedicava no passado, apesar de ter uma rotina super intensa aqui, mas acho que assim, gente, eu vou parar aqui, senão eu tenho mais 5 horas aqui de história para falar para vocês, mas acho que o recado que eu queria dar para vocês é o seguinte, não deixe ninguém administrar a vida de vocês. Cada um é responsável pela sua vida. Claro, temos os nossos pais agora, vocês são jovens e os pais interagem muito nesse momento, mas a cada ano que passa, vocês vão ficando mais senhores e senhoras das suas vidas. Então, não deleguem a vida de vocês para ninguém. Não deixem de estudar. Não importa se é a melhor ou se não é a melhor escola, isso não importa. Não deixe de criar boas experiências e boas relações. E andem sempre pelo lado bom da vida. Assim, é muito simples ir para o outro lado. Eu tenho vários amigos da minha infância que, assim, eu perdi. Eu vivia num lugar que não era um lugar relativamente perigoso, não era um lugar, e vários dos amigos que conviviam comigo quando na minha infância optaram por ir pelo outro caminho. Então, assim, eu vou falar a mesma coisa que eu falo para os meus filhos em casa. Façam tudo, mas não façam aquilo que vai fazer mal para os outros e aquilo que vai fazer mal para você mesmo. O resto, você tem que fazer para aprender. Você vai errar e acertar. A vida é feita de erros e acertos. Errar também não está errado, gente. O problema não é errar.
O problema é você errar e não corrigir o erro. Então, é nos erros que a gente aprende. Você tem que errar e corrigir muito rápido. E aprender com o erro. Então, acho que assim, eram esses os recados que eu queria dar para vocês. Eu posso falar muito mais aqui, mas já me mandaram mensagem aqui que eu tenho que parar, que tem bastante pergunta. Então, eu vou parar de falar por aqui. Roberto, obrigada. São poucas perguntas, mais de 400. Enquanto você estava falando, a gente estava administrando aqui. Queria te agradecer, a sua história é muito inspiradora, e eu vou começar já puxando a primeira pergunta para a gente não perder o ritmo. Você falou muito sobre trabalho, né? Todos os nossos proanos que estão na plataforma, eles estão em busca do primeiro emprego, né? São jovens de 17 a 22 anos. E uma das perguntas que apareceu é: qual o maior erro, na sua opinião, que o jovem comete ao tentar entrar no mercado de trabalho? Olha, pergunta difícil, viu? Eu acho que assim, não entre sem se dedicar. Eu acho que se você entrar, talvez até não seja o trabalho dos seus sonhos. E talvez o primeiro trabalho, gente, é difícil você acertar, eu vou trabalhar e vou ser feliz ao mesmo tempo logo de cara, não é? Eu demorei para chegar nesse patamar. Então é o seguinte, seja lá o que for que você venha a fazer, faça com paixão e se dedique àquilo, porque você vai se sobressair. E no momento que você se sobressai, demonstre isso também. Então, ache formas de demonstrar que você está sobressaindo, porque aí você vai ganhando chance, você vai se comunicando, você vai ganhando chance de migrar para outro trabalho, de migrar para outra área dentro da mesma empresa. Então, acho que assim, eu vejo hoje muitos jovens, não é uma crítica, não, assim, é a juventude que é diferente hoje, né? Eu, com 14 anos, eu não tive opção. Tudo bem, eu poderia ter ficado em casa e meus pais continuariam me sustentando, mas eu não deixei opção para mim mesmo, eu quis ir. Então, essa gana de querer, isso tem que estar presente. Então, não basta só entrar por entrar e eu vou ser mais um. Não importa qual é a área que você entrou. Entre para ser a liderança daquele negócio, entre para ser o destaque daquele negócio. Roberto, excelente. E nessa perspectiva ainda, conta pra gente um pouco qual que foi a maior dificuldade, né? Você contou todos os desafios que você passou, imagino que foram muitos, mas a sua carreira, qual foi a maior dificuldade na sua trajetória? Você acha, assim, de tudo? Olha, gente, eu acho que foram duas. A primeira eu sou muito família. Então, abrir mão da família, eu abri mão do maior ativo que eu tenho na minha vida, da minha família. Então, eu abri mão porque eu precisava. Não é que eu estava feliz com aquilo, mas eu precisava trabalhar que nem um maluco, porque para ganhar o jogo lá que eu estava jogando. Então, acho que esse foi um. E o outro foi muito difícil, porque o tempo inteiro foi desleal a concorrência a maior parte do tempo. O tempo inteiro eu estava concorrendo com gente que era formada em Harvard. Então, o tempo inteiro eu entrava em reuniões e várias vezes, poxa, eu fingia que eu estava sabendo tudo o que estava acontecendo ali, e aí eu saía da reunião e ia correndo buscar, deixa eu ver o que é isso, para eu me inteirar, para eu poder na próxima, e aí é um pouco do... Você tem que ter jogo de cintura, então eu consegui passar por isso, né? Eu consegui, e acho que talvez o meu diferencial foi essa garra que eu tenho, essa vontade que eu tinha de crescer, de fazer as coisas acontecerem. Esse foi o grande diferencial para mim. Foi uma dificuldade, porque foi uma concorrência desleal na minha carreira inteira, mas ao mesmo tempo eu ganhei dos outros exatamente na garra, porque tinha muita gente que tinha nada contra quem tem excelente formação, porque eu acho que se for possível, o melhor dos mundos é ter a excelente formação e a garra, aí é a combinação imbatível. Mas assim, muitas dessas pessoas não dava valor para aquilo que ele teve, não dava valor para aquela baita formação que ele conseguiu fazer. E eu não, eu dava valor para tudo que estava acontecendo e me empenhava o máximo para fazer acontecer. Então, acho que foram essas duas as maiores dificuldades. Perfeito. Fabiano, você quer fazer a próxima ou continua aqui? Tem uma pergunta aqui, deixa eu olhar aqui. Agora, tem uma pergunta um pouco mais atual sobre pandemia aqui, Roberto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa... Aqui, uma perguntinha. Diante da pandemia na fase vermelha, né, que a gente está entrando aí em muitos lugares aqui do nosso estado, que dicas você daria para os jovens, principalmente aqui que estão buscando emprego,
que você imagina que agora, nesse momento, os jovens podem fazer para se qualificar, para buscar uma oportunidade de se inserirem no mercado? Olha, gente, a vantagem que vocês têm hoje, que a gente não tinha lá no passado, vocês têm mais vantagem hoje porque é mais aberto. Naquela época era mais focado, mas ao mesmo tempo, hoje vocês têm o online inteiro, né? Vocês têm o mundo nos dedos de vocês, né? Então, eu acho que assim, tem diversas opções aí de formação online gratuita. A gente mesmo está fazendo uma junto com o Pro aqui. Então, assim, aproveitem essas oportunidades. Conhecimento nunca é demais. E não importa qual área. Ah, tem curso de aplicar injeção, faz o curso de aplicar injeção, não tem problema. Em algum momento da sua carreira, você vai usar isso para alguma coisa. Então, a dica que eu dou é aproveite esse momento, que está até mais difícil de vocês saírem para ficar mais confinado, aproveita para fazer cursos nas mais diversas áreas aí, as oportunidades que tem de curso gratuito no mercado online. Pessoal, e uma coisa super interessante, não sei se vocês sabem, mas vou reforçar, a Via Varejo é uma das patrocinadoras da plataforma Proa, então eles são super responsáveis por essa formação que vocês estão tendo. E Roberto, eu acho que vocês vão ter um problema agora, viu? Porque tem muitas perguntas perguntando é ótimo, né? Muitas perguntas sobre como é trabalhar nas Casas Bahia. Eu tô achando, não sei aqui, Fabiano, que o pessoal quer, todo mundo vai querer se candidatar. Então, uma das perguntas é como são os jovens que trabalham nas Casas Bahia e como fazer para trabalhar nas Casas Bahia, na Via Varejo, enfim, em todas as empresas. Olha, gente, acho que um dos caminhos é agora pelo Proa, né? A gente vai ter uma mentoria para vários de vocês aí. Tem uma regra feita aí do como é que a gente vai fazer isso. E assim, de novo, relacionamento. Na mentoria, vocês vão estar próximos dos executivos aqui. Então, quem pegar a mentoria comigo ou com algum dos meus pares aqui já vira e fala, eu quero a sua cadeira, já começa assim. Então, acho que um dos caminhos é pelo Proa. Acho que tem uma oportunidade aí. Então, também tem caminho pela loja, né? Para começar varejo de verdade, começando lá como vendedor na loja. Então, assim, tem diversos caminhos para trabalhar aqui conosco e a gente está sempre precisando de gente boa, gente que seja apaixonada, gente que goste de atender gente, de se relacionar com gente. Então, as portas sempre estão abertas. Eu vou até te dar um dado, ali, a gente começou o programa de trainee agora, foi o primeiro que a gente fez aqui na minha gestão, e uma coisa que eu fiz questão de falar, eu falei, está proibido exigir faculdade de primeira linha no programa de trainee. Então está proibido, porque eu acho que eu sou a história real aqui de que isso... E a gente conseguiu fazer um programa fantástico. Então, normalmente o programa é só para jovens recém-formados. O nosso programa vale tudo. Então, você tem 50 anos, você está cansado do que você está, quer começar de novo a carreira, vai ser trainee aqui com a gente. Então, todas as idades, todas as formações, todas as etnias, um programa super aberto. Então, a gente está sempre precisando de gente boa, gente. Roberto, deixa eu só dar uma dica aqui, aproveitando. Fabiano, As Casas Bahia vai produzir uma trilha para ajudar o jovem a ingressar como vendedor na rede de lojas. Sim. Então, depois que o jovem passar por essa primeira etapa, o jovem vai poder fazer um preparatório. É como se fosse um preparatório para as Casas Bahia. Então, é uma super oportunidade, né? Acho que a gente tem aí a gente vai ter muitas surpresas ainda durante todo o curso, mas essa trilha, esse desafio que a gente vai lançar para esses jovens que já estão na plataforma é justamente para endereçar isso, o jovem chegar com mais qualificado, mais preparado e já entendendo mais sobre a cultura das Casas Bahia ou da rede como um todo, para começar como vendedor ali e quem sabe, né, chegar na sua cadeira, né, Roberto? É o que a gente quer. É isso aí, a cadeira está aqui, está à disposição. E, inclusive, gente, aqui dando uma dica para vocês, quase nenhum vendedor foi formado. A maioria chegou lá e começou a vender. No passado era assim, não tem nada para fazer, vou virar vendedor. Hoje não, vendedor é uma profissão, é algo super legal. E aí é o seguinte, vocês vão ter uma oportunidade de ser formados para ser vendedor. É muito difícil isso. Não tem curso para ser vendedor. E acho que aí vocês ganham uma vantagem competitiva gigante. É o que o Fabiano falou, vocês já chegam com a vantagem de estar formado já. E a gente tem um time muito bom aqui de formação de vendedores. Vocês vão gostar do nosso time que vai treinar vocês aí. Roberto, tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Duas eu vou emendar, tá?
Você estudava muito as áreas da empresa em casa, e qual líder ou empresa te inspira? Olha, gente, eu pulei isso aqui, mas é super importante essa pergunta. Eu tive a sorte de trabalhar com, acho que eu tive uns 30 diretores na minha carreira. E cada um tinha uma personalidade. Cada um tinha um lado bom e o outro não tão bom. E o que eu fiz a minha carreira inteira foi o seguinte, mas isso desde sempre eu fiz. Eu sempre copiei aquilo que as pessoas têm de bom. Copiar uma arte, gente, não tem problema nenhum em copiar. Se possível, copie tentando fazer melhor. Então eu pegava, eu ficava observando, falava, poxa, esse cara aqui tem uma característica que é fantástica. Eu ia lá e adicionava essa característica no meu repertório. Esse aqui tem outra característica. Então, assim, eu me inspirei muito em todas as pessoas que eu conheci, e até hoje eu faço isso. Até hoje eu vejo, assim, eu não sou o presidente referência do mercado, tem vários outros presidentes que têm muito mais anos do que eu de experiência, têm uma formação muito melhor. Até hoje eu fico olhando e fico me inspirando nas pessoas. Então, assim, eu não tenho uma inspiração única, eu me inspiro na qualidade das pessoas, e pode ser qualquer um. Pode ser desde do vendedor lá da loja até um outro par meu aqui. Acho que assim, a gente aprende com todos os níveis, todos os dias. Roberto, excelente. Desculpa, Aline, não era a última pergunta, acho que eu sei que vai encerrar, mas você estudava muito as áreas da empresa em casa? Eu achei isso bem interessante aí, essa pergunta. E aí Então, gente vai gente, eu vou falar um negócio aqui que politicamente não é correto. Eu não gosto muito de estudar, tá? Eu não era apaixonado por estudar, mas era necessário. Então, eu não era fã, ali na minha adolescência, eu não era fã de estudar. Eu não curtia, mas é o seguinte, era necessário, eu entendi que era necessário. Então, nem tudo na vida vai te dar prazer. Então, tinha matérias que me davam muito prazer e matérias que eu detestava. Mas eu fazia porque eu tinha que fazer. Mas, olha que e aí na faculdade mudou, porque aí já eram coisas mais ligadas ao dia a dia, eu comecei a curtir muito mais. E assim, eu sempre fui um cara muito mais prático do que teórico. Então, eu estudava muito, porque aí eu estudava a prática das coisas. Então, eu via as coisas acontecer, aí eu parava, ia para casa, ia pesquisar, ou eu ia ligar para os amigos, de algum jeito eu chegava no dia seguinte sabendo daquele assunto para poder seguir o ciclo do que estava acontecendo. Então, assim, gente, gostando ou não gostando, é fundamental estudar. Então, até hoje, você fala assim, eu sou apaixonado por estudar, não sou, mas até hoje eu estudo. Então, a gente não para nunca. Não importa se você está na escola ou não. Poxa, eu nunca tinha sido presidente de uma empresa até então. Eu sabia como dirigir uma empresa, eu tive muito próximo sempre de administrar a empresa, mas eu nunca tinha sido. E aí é um aprendizado novo, gente. Eu estou aqui 1 ano e meio aprendendo a cada dia. E assim, quando a gente acha que aprendeu tudo, vem uma pandemia e muda tudo o que a gente sabia. Do dia para a noite, todo mundo teve que se reinventar. A gente fechou todas as lojas. E aí eu vou fazer o quê? A empresa parou de vender, eu fecho a empresa? Não posso. Tem 41 mil pessoas aqui. A gente achou um jeito de vender tudo no online. A gente criou o vendedor online. Então a gente criou o Me Chama no Zap, que foi revolucionário. Então, assim, a vida é um eterno aprendizado, seja no campo profissional ou no campo pessoal. A gente nunca pode. O dia que a gente parar de aprender, a gente morreu. Roberto, essa sua fala é muito legal, porque a gente fomenta muito isso no Proa, né? A gente faz o que precisa ser feito, né? Nem sempre a gente gosta, nem sempre a gente está com vontade, mas a gente precisa fazer. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar, porque a gente já está passando um pouquinho do nosso tempo. É uma pergunta um pouco mais profunda, né? Você, como CEO da Via Varejo, qual que é a contribuição que você quer deixar para a sociedade, que você quer deixar para a empresa? Olha, gente, a minha missão aqui era pegar uma empresa que estava praticamente quebrada e resgatar essa empresa. E aí é o seguinte, nós éramos os últimos do mercado. O mercado inteiro tinha passado, todos os nossos concorrentes tinham passado a gente. Eu quero deixar essa empresa na liderança desse segmento e eu quero deixar que é a melhor empresa para as pessoas trabalhar e a empresa que melhor se relaciona com a sociedade. Seja com a sociedade em formas de venda, a gente fazendo esse lado comercial, seja com a sociedade em relação ao social mesmo. Eu acho as empresas
ela não tem a obrigação só de dar lucro para os seus acionistas, ela tem a obrigação de devolver um pedaço para a sociedade também. Então, isso é super importante e as empresas têm que ter essa consciência. Então, isso que a gente está fazendo aqui com o Proa, por exemplo, a gente está investindo para fazer isso, não é favor, gente, é a nossa obrigação. Então, acho que o meu sonho aqui é conseguir influenciar pessoas a fazer isso, é conseguir influenciar outros presidentes de empresa a fazer isso, é conseguir ajudar a construir um mundo melhor para todo mundo. Então, acho que assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o meu sonho zero ali quando eu cheguei era resgatar essa empresa e garantir a segurança das pessoas que trabalhavam aqui, de todo mundo que orbitava esse ecossistema. Eu acho que isso está bem endereçado. Como eu não paro de sonhar, então eu estou adicionando outros sonhos aqui que vão muito além da Via Varejo, eles impactam diretamente a sociedade das várias áreas aí onde a gente está presente. Roberto, quero agradecer muito, tanto a você quanto ao time que fez isso aqui tudo acontecer, né? Acho que é um prazer, é um privilégio ter você aqui conosco. Tenho certeza que os jovens aprenderam demais. Esse vídeo vai ficar disponível para quem quiser depois assistir muito, anotar. Eu mesmo vou assistir várias vezes esse vídeo aqui, tem muitas coisas importantes. E essa é a recomendação que eu deixo. Amanhã tem live às 18h30 para vocês conhecerem as tutoras. Então, coloca na agenda, 18h30 amanhã a gente vai se ver novamente. Vocês vão bater um papo com o Túlio, com a Ana Laura, com as nossas tutoras, vão conhecê-las, já estão mandando vídeos para vocês por aí. Encerramos por aqui. Muito Fabiano, obrigado mais uma vez. Posso só fazer só um último comentário aqui? Claro, Roberto, vai lá. Aqui no chat, ó, avisa todo mundo que fez inscrição para participar no bate-papo, vai rolar um sorteio de 10 mentorias com os executivos. Então, gente, vocês vão ter a oportunidade de ter um sorteio para ser entre nós aqui, os executivos da companhia, inclusive eu vou me meter nessa daí também. Então, assim, aproveitem as oportunidades que se abrem e, assim, o conselho que eu vou dar para vocês, independente do tamanho da dificuldade, todo mundo na vida tem dificuldade, gente. Parece que a gente tem dificuldade na frente que não vai ter solução. Para tudo na vida tem solução. Só não se metam com o lado ruim da vida. O resto, gente, para todo o resto tem solução. A gente vai para lá, vai para cá, as coisas vão se encaixando e vai solucionando. Grande abraço para vocês e olha, super obrigado pelo convite. Eu estou à disposição de vocês para quando vocês quiserem. Muito obrigado, Roberto. A gente vai contar muito com você. Acho que esse bate-papo é só um pouquinho do que é o Proa, né? Os jovens ainda estão chegando, muitos, para contextualizar, os jovens estão na primeira semana de Proa e já tem um bate-papo com você, um bate-papo muito exclusivo, só para quem realmente está dentro da plataforma. Para quem ainda não se inscreveu no sorteio, gente, o que o Roberto falou aproveita a oportunidade. Então, vai lá na plataforma, procurem na plataforma o link para se inscrever. O Túlio vai fazer o sorteio logo depois que a gente fechar aqui. Então, quem não achou, quem falou que não procurou o link, corre lá e procura que está facinho lá, está bem destacado na plataforma, faz a inscrição. 5 minutinhos depois que a gente encerrar aqui, a gente vai fazer o sorteio. São 10 mentorias com os executivos das Casas Bahia. Como o Roberto falou, é uma chance muito grande de vocês se exporem a pessoas que realmente podem ajudar muito vocês, não só na questão de aprendizado, mas assim como o Roberto fez na carreira dele, de ligar muitas vezes lá para conseguir um emprego, vocês vão ter acesso a quem pode ajudar vocês a dar esse passo de uma forma muito consistente. Uma boa noite a todos, muitíssimo obrigado e nos vemos amanhã às 18h30. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Roberto. Obrigada, gente. Beijo.